Boa noite. Nós vamos dar sequência ao estudo do livro Espírito da Verdade. E a lição de hoje, a número 35, ela nos traz assim, muitas reflexões, porque ela vai ao ponto, né, de tudo aquilo que a gente precisa realizar para realmente dizermos que nós estamos em paz, somos felizes, estamos contribuindo para a harmonia do planeta. E porque, na verdade, a prática de tudo que Jesus nos exemplificou é a saída, né, para tudo isso que a gente passa de ruim, de negativo, os desequilíbrios. O caminho é a prática do Evangelho. E o Evangelho é a vivência do Cristo, a exemplificação do Cristo. Ele não apenas falou, ele exemplificou, ele vivenciou, ele demonstrou. E na lição hoje que se faz, se você fizer força, é o título da lição, ela é inspirada no capítulo 27, item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre a virtude, uma lição magnífica. A virtude, ela está no capítulo 28, que o título é Sede Perfeitos. Vamos lá. Diz você que não pode respirar o clima de luta na experiência doméstica. Entretanto, se fizer força no cultivo da renúncia santificante, fará da própria casa um refúgio de amor. Diz você que não mais suporta o amigo desajustado, mas se fizer força no exercício da tolerância, é possível consiga convertê-lo amanhã em colaborador ideal. Nós nos acostumamos, durante as inúmeras reencarnações que nós vivenciamos, a sermos caprichosos. A nossa expectativa, ela é sempre o seguinte, que tudo deve ocorrer como eu sinto, eu percebo e eu quero. É inerente, é um fato isso nosso. Basta nós medirmos o grau de intolerância que nós nutrimos contra pequeníssimas coisas. Nós somos intolerantes, nós somos imediatistas. E ele diz aqui, qual é o aconselhamento de André Luiz aqui na lição? Um pouco mais, é persistir um pouco mais. No caso da família, quem não tem problemas na família, né? Quem não enfrenta lutas no ambiente familiar, e quando a família, entre os membros que a compõem, tem um que realmente ele destoa do pensamento comum, ele traz problemas diversos, é difícil o relacionamento. As lutas financeiras que enfrentamos, as lutas morais, enfim, quem não tem problema. Mas ele diz aqui, a renúncia dentro da família é a chave. É a chave para que a gente possa transformar a nossa casa num refúgio de amor.
para que o nosso lar realmente seja o lugar mais acolhedor da face da terra que nós podemos ter. Mas para isso, se todos os membros persistirem em apenas querer realizar os seus caprichos, a defender seus pontos de vista, seus interesses, fica difícil. A recomendação de André Luiz aqui é a renúncia, é abrir mão. Mas, para isso, nós temos que deixar o nosso orgulho de lado. Nós temos que deixar de sermos tão caprichosos assim. O que é renunciar em favor, deixar que a companheira ou o companheiro resolva uma situação? Né? O que é renunciar para que um filho encontre uma situação mais favorável naquele momento em que ele está passando? O que é renunciar a algumas querências para manter o orçamento doméstico equilibrado? O que é renunciar quando o companheiro entra em desequilíbrio? É calar-se, orar, ficar atento, né? Mas bater de frente dentro de casa o tempo todo, a gente realmente vai sempre respirar um clima desagradável, antagônico, né? E aí a responsabilidade de quem é? Nossa! No caso de não suportar mais um amigo desajustado, ele diz aqui, para tolerar, né? Exercer a tolerância, porque possivelmente amanhã ele poderá ser um colaborador ideal. Eu acho que todo mundo passou por isso um pouco, né? Quantos de nós já não passou, sei lá, por momentos assim, nós até tínhamos um amigo, um colega de trabalho, em que a gente se incomodava, porque ou ele era o chato, né, como a gente fala, o chato, ou ele exigia muita nossa atenção, ou seja, aquela forma desajustada nos agastava. E no fim, né, no momento em que foi necessário unir forças, foi necessário ter um companheirismo, lá estava o amigo ou a amiga. E a gente podia contar com ele. Isso não é difícil de acontecer, né? Então, tolerar as pessoas como elas são. E tolerar não é, já veio chato. Não, tolerar é ter a paciência de ouvir, é ter a paciência de compreendê-lo naquele momento, né? Não custa nada, é abrir mão da nossa pressa. Não custa. Mas a custa, sim, abrir mão do nosso capricho, do nosso egoísmo. Diz você experimentar imenso cansaço diante do chefe atrabiliário e inconsequente. Contudo, se fizer força sustentando a paciência, obterá nele ainda hoje um amigo fiel. Relações profissionais, elas são complicadas, né? E eu já tive a oportunidade de falar aqui, nós não devemos nos confundir com a nossa profissão, né? Nós não somos o médico, o dentista, o sapateiro, o motorista. Não, nós somos seres individuais, espíritos, que é muito mais do que aquilo. Mas a profissão, ela é necessária, né? Ela é um meio, inclusive, de servir, né?
A profissão não é só um meio para a gente ganhar o pão, não é somente um meio para a gente ganhar o dinheiro para comprar bens, né, para as nossas necessidades, para as nossas ambições. Não. A profissão, ela é, antes de tudo, também uma oportunidade de nós servirmos ao próximo. E isso faz toda a diferença. Qualquer um de vocês que esteja aí sentado já passou por uma situação de precisar de um serviço público, de um atendimento. E como é agradável, como é bom deparar com um profissional de boa vontade. É ou não é? Porque quando a gente busca um serviço público, não somos só nós, já começa daí. Então, somos nós, mas não sei quantos lá. Então, a tendência é demorar, a tendência é ter fila, normalmente há uma burocracia complicada de se entender, né? Para se entender. E o funcionário, né? O servidor que está ali somente para ganhar o salário dele do mês, preocupado somente com as questões pessoais dele, certamente ele vai exercer o atendimento, mas longe de servir, longe de levar ao próximo o conforto, o esclarecimento, né? E é a mesma coisa, assim, na profissão, nós temos chefes, nós temos que lidar com chefes, certo? Mas temos que ter também a paciência, né, para com o chefe, porque ele é, tanto quanto nós, cheio de problemas, ele é humano, ele tem seus traumas, ele tem a sua história, ele não é, né? Tem os dias que ele está virado, né, virado no giraia, como fala, mas que dia que nós também não estamos virados no giraia? Será que todos nós aqui somos isentos? Eu acho que deve ter um ou outro, mas eu tenho certeza que a maioria é como eu, né? O dia que está virado no giraia, aguenta. E as pessoas não nos aguentam no trabalho, né? Temos que ter paciência, porque naquele chefe, às vezes tem um amigo que nós vamos precisar, é um amigo que vai nos dar a mão, é um amigo que dele pode vir um conselho, uma palavra, uma ideia. Então, a paciência. Diz você que não adianta ensinar o bem. No entanto, se fizer força para exemplificar o que ensina, atingirá realizações de valor inimaginável. Nossa, essa questão aqui, quando eu li, eu falei, nossa, não é que é mesmo? Não é? Então, aqui estou eu aqui falando, né? A gente está falando com base no que os mentores, aqui no caso André Luiz, nos traz, tentando interpretar, explicar o que ele diz, né? Mas, nós, né? Não adianta muitos de nós falar, não adianta ensinar o bem. Ih, aquela moçada, aquela criançada não adianta, haja evangelização. Nossa, é um bando de, entendeu? Esquece, viu? Porque aquilo não evangeliza nem nada. Né? E nós vivemos o Evangelho? Né? Praticamos o que nós vamos ensinar lá para as crianças? Eu dei um exemplo, porque quando a gente dá evangelização, a gente está passando bem para as crianças, tá? Ensinando bem. Né? Nós nos pautamos no ensinamento de Jesus, no Evangelho, passamos para as crianças esse conhecimento. Mas quantas vezes, porque ali criança é corpinho de criança, né? São espíritos milenares, alguns muito rebeldes, alguns muito inteligentes e que precisam de orientação. E muitos nos enfrentam. Muitos não estão nem aí. Você está ensinando, está falando, né? E aí vai, não adianta ensinar. Não. Aqui ele está aconselhando o seguinte, né?
se a gente fizer força para exemplificar um pouco o que seja que a gente ensina, a gente vai realmente conseguir realizar o melhor. Eu dei o exemplo com as crianças, mas aqui cabe o exemplo para quem está aqui na frente, né? Tentando, não digo nem ensinar, mas discorrer sobre o que os mentores nos trazem e que a gente estuda para poder passar para vocês. E aí? Aí vai e não adianta, aí esquece. Ali não, ninguém pratica nada, você vê. Então, acaba de fazer a palestra, o outro já está falando alto, o outro... Porque acontece, né? Não é o caso aqui, mas... E nós? Né? Será que, no caso eu, até que ponto eu me esforço, um pouco que seja um pouco mais, para praticar o que a gente lê, o que a gente discorre aqui na frente? Diz você que se nota assaltado por enorme desânimo na pregação construtiva. Entretanto, se fizer força na sementeira da educação, transfigurará o seu verbo em faixa de luz. Ou seja, nós não podemos nos cansar. E nós não podemos também desanimar do ponto de vista, mas eu não sei nem para mim como é que eu vou ensinar. Né? Então, certa vez, uma companheira falou assim, não vou mais na evangelização, sabe? Não, porque eu não pratico nada, né? Mas aqui está dizendo aqui, certo? A gente tem que se esforçar nessa educação interior e exterior e ter persistência, porque a gente não sabe o que a gente vai colher. Porque perfeito ninguém é. Mas a gente tem que aproveitar essas oportunidades da melhor maneira possível, né? Fazendo um pouco mais, procurando ir um pouco mais além. Diz você estar desistindo da caridade ante os golpes da ingratidão, mas se fizer força para prosseguir, ajudando sem exigência, surpreenderá na caridade a perfeita alegria. Aqui tem um ponto também muito delicado. A caridade, a prática da caridade deve ser um ato de total desprendimento, senão não é caridade. Né? A caridade, ela é anônima, certo? Ela não é barulhenta. A caridade, ela é mansa e constante. Ela não precisa se aparecer. E por isso mesmo, quem pratica a caridade, ou que pensa estar praticando, não deve exigir a gratidão, o reconhecimento. A verdadeira caridade, ela não exige reconhecimento. Porque quanto mais anônima ela é, mais valor ela tem. Mais bem ela leva. Então, imaginem se nos trabalhos de assistência e desenvolvimento social, vou dar o nosso exemplo mais próximo, lá na creche, que ocorre na maior parte de sábado, mas tem outros dias da semana também, onde são assistidas as famílias, as mães, onde tem assistência médica, odontológica, distribuição de cestas básicas, tudo isso no sábado lá em janeiro, né? E aí a gente vai, o pessoal vai de São Paulo para lá e faz o trabalho. E encontra pela frente, né, alguns malcriados, né? Aí a pessoa, não adianta vir aqui, esse povo nem agradece, está recebendo de graça, ainda está exigindo, está recebendo de graça, ainda está de cara feia.
Não é essa a postura. Simplesmente não é esta postura. A quem nós estamos enganando? A nós mesmos. Eu estou fazendo de conta que estou fazendo a caridade. Não é a caridade real. A caridade real é aquela em que a gente dá de coração, né? Doa, não joga na cara, certo? E não exige reconhecimento. Diz você que está doente e nada consegue de nobre e útil. No entanto, se fizer força para superar as próprias deficiências, vencerá a enfermidade, avançando em serviço e merecimento. Eu lembro aqui do nosso Chico, né? Chico, nosso amado Chico, que é o nosso exemplo mais próximo, assim, porque é contemporâneo de todos aqui. Ele não tinha, né, a saúde do Chico sempre por um fio, enfrentando problemas sérios, né, no coração, nos olhos, viveu por amor, né, por oratória, até os 92 anos. E aí, olha, ele tinha tudo para dizer, ai, agora eu vou repousar. Se ele tivesse repousado quando ele fez 30 anos de, olha, vamos calcular, né, pela nova lei, os homens vão aposentar depois de quantos anos de trabalho? Mas hoje é com 35, hoje é com 35. Vamos supor que ele fala assim, não, já tenho 35 anos de mediunidade, que escreve livros, né? Ai, está na hora de descansar. E ele tinha tudo para pensar assim, porque ele estava muito debilitado já, com 35 anos de mediunidade. Muito. Ele persistiu mais 35 anos. Não foi? Então, e trouxe o trabalho esplêndido que ele nos trouxe. É um trabalho para a humanidade, né, para o Espiritismo, para a humanidade, né? Imagine se ele ficasse, aí tudo bem, ele é o exemplo extremo, né? Estamos nós longe do Chico, mas dentro das nossas possibilidades, diante da doença, a gente tem que sempre buscar o tratamento, buscar a melhora, mas jamais nos entregarmos. Sempre a gente pode fazer alguma coisa, né? Para o bem dos outros, para o nosso bem, sempre. Então a gente tem que pensar nisso. Diz você que a conversação já lhe esgotou a reserva nervosa e dispõe-se à retirada para repouso justo. Contudo, se tiver força para continuar atendendo aos ouvintes, olvidando a própria fadiga, ninguém pode prever a extensão da colheita de bênçãos que virá da sua plantação de gentileza e bondade. Então, isso é muito comum, né, no trabalho, por exemplo, de assistência, onde nós temos que ouvir o próximo, ou mesmo no nosso trabalho, onde nós somos cercados de pessoas que precisam, que nos procuram, né? E aí chega no ponto e fala assim, ai, não aguento mais, gente, todo mundo vem com os seus problemas, né? Estou cansado já, estou fora, saí disso, estou nervoso, já esgotou minha reserva de paciência, né? Como diz na música. Só que ele diz aqui, se persistir um pouco mais, a gente não faz ideia da colheita dessa plantação, né? Que é a paciência de ouvir o próximo, de atender, né? O que é balela para nós, para o outro não é. E mesmo que a gente se canse, a gente tem que ter um pouquinho mais de paciência, persistir, né?
dar um conselho, orientação para quem nos procura. E isso em qualquer setor da nossa vida. Não apenas quando nós nos dedicamos a um trabalho dentro da casa espírita, um trabalho na área de assistência, não é só isso. Porque quantos de nós, mesmo no ambiente profissional, no seio da família, né? Muitos de nós temos famílias complicadíssimas, temos vizinhança complicadíssima, e que nós acabamos sendo ponto de equilíbrio, vamos dizer assim, porque nós nos dispomos a ouvir e a fazer algo. Então, persistir é a chave. Porque a gente não sabe quantas almas se beneficiam com a nossa postura de ter paciência para ouvir o outro. E outra coisa, hein? Às vezes a gente ouve o outro e não está pedindo nada. Tem uma passagem, eu não vou lembrar direito, tá? Eu acho que é Abraham Lincoln, eu acho que é ele. E ele passou por problemas muito sérios nos Estados Unidos, né? Estava lá num impasse muito grande político, ele estava com insônia. Ele tinha um amigo, um amigão. Ele chamou esse amigo um dia na casa dele. E ficou a noite inteira, só ele falou. Aí o amigo chegou quase já de manhã, ele falou assim, nossa, mas foi muito bom conversar com você. Mas só que o amigo não abriu a boca. Então, só o fato do amigo ter ouvido as angústias, ele foi falando, e ele foi já achando saídas, e o amigo só escutou. É muito interessante, isso que está no livro daquele O Maior Vendedor do Mundo, do Dale Carnegie. É bem interessante esse episódio. Então, é a paciência de ouvir, né? O grande bem de todos é feito nos pequenos sacrifícios de cada um. Gente, isso é importantíssimo. O grande bem de todos é feito nos pequenos sacrifícios de cada um. Vocês já pensaram nisso? Nós nos queixamos porque nós estamos passando por um momento bem grave, em todos os sentidos aqui do planeta. Em todos os lugares, né? No Brasil, na Europa, no Oriente, enfim. E a gente fica alarmado. Mas será que nós temos essa consciência de que os pequenos sacrifícios de cada um de nós poderá gerar um bem maior? Poderemos encontrar a solução, a paz para tudo isso? Olha só, o bem maior é a soma de pequenos sacrifícios individuais. É importantíssimo. Mas se a gente não abrir mão, eu não abro mão aqui. Eu já estou cheio do meu marido. Eu não aguento mais ir lá no centro e ficar ouvindo fulano que não faz nada. Eu não quero, eu não. Entendeu? Eu não. No que nós estamos sacrificando? E a gente reclama? Mas não estamos sacrificando nada. Né? Como o André Luiz diz aqui, caminhe um pouco mais, tenha um pouco mais de paciência, tenha um pouco mais de gentileza, pare um pouquinho. E finalizando aqui, e se fizermos força para viver segundo os bons conselhos que articulamos para uso dos outros, em breve tempo transformaremos a Terra em luminoso caminho para a glória real. Gente, eu não vou criticar, mas assim, eu acho assim, fantástico que a gente se preocupe em passar boas mensagens para as pessoas. Mas vocês viram o que ele disse aqui? Se a gente exemplificar, né, aquilo que a gente prega, seria a chave, né, para um bem maior, para o equilíbrio maior, né?
os conselhos que nós articulamos para uso dos outros, né? Se a gente incorporasse para nós, em breve tempo transformaremos a Terra em luminoso caminho para a glória real. Pensemos nisto. Muitos de nós mandam mensagens maravilhosas pela rede social, né? E quando não tinha rede social, a gente também tinha sempre os colegas no trabalho que pregavam no quadro de aviso, né? Aquelas mensagens, quando não tinha internet, eu lembro até hoje. Hoje tem internet, então é no Facebook, é no WhatsApp, é no Instagram, é em todas as redes. E assim, aquelas mensagens, muitas mensagens realmente fantásticas, né? Ai, mas a gente acha lindo para os outros, né? Aperta o botão, manda para o outro, mas parei para ver se eu faço para mim, né? Senão a gente não está sendo nada diferente, absolutamente nada diferente. Quando eu era pequena, eu nasci no berço católico, né? E eu amava ir na missa. Eu e a minha irmã do meio éramos, assim, bem carolas, né? A gente adorava ir na missa. Meus pais nunca foram muito de ir na igreja, mas a gente gostava. E aí a gente ia na igreja, encontrava a dona fulana, dona Beltrano, não sei o quê, com um trito lá na igreja. E aí elas saíam de lá, elas eram barraqueiras, arrumavam confusão, não falavam com ninguém, cuspia na porta da outra que era um bandista. E lá era um exemplo né, da igreja. Era o braço direito do padre. Mas elas são diferentes de nós, que pregamos, essa mensagem é maravilhosa. Dou para ele. 2 minutos, eu já nem lembrei daquela mensagem. A mensagem está falando de paz, que não sei o quê. Eu vou lá, já estou brigando com um colega do trabalho, já estou fazendo fuxico ali. Né? Nós temos, realmente está na hora da gente olhar para dentro de nós, respirarmos fundo, né? Santos nós não somos, né? Mas vamos fazer um pouco mais de sacrifício. Fala, Guilherme. Estava lembrando a ponto que você tocou. Há muitos anos fui advogado do departamento jurídico da Associação de Servidores Municipais de São Paulo. E uma tarde entrou um funcionário que foi pegar uma consulta. Eu recebi, fui sentar, dei um café e sentei. Falei, daí? Ele começou a falar. Ele falou 1 hora também. Eu não abri a boca. Ele deu resposta de tudo. Muito obrigado, doutor Guilherme. Até logo. Exato. Ele está precisando de um ouvinte. Ele não me deu chance de fazer nenhuma colocação. Eu só vi o relato dele, né? Relatou, falou. Muito obrigado e foi embora. Mas ele entrou ali para descarregar. Aí que tá. Isso aí. Então, é isso. Ele tem que ter paciência, né? Gente, desculpa, extrapolei um pouco o horário, tá? Bom trabalho para vocês. Te ajuda